Muito bem, minha gente. Aqui eu sou o CV Padilha. Eu queria ter seus comentários para vocês sobre endodontia. Endodontia é o chamado tratamento de canal, tratamento endodôntico, tratamento dos canais radiculares, no caso da odontologia. Isso aí não é novo, essa especialidade, esse tipo de trabalho já é muito antigo. Teve várias épocas, eu anotei aqui, para não esquecer, as principais. A época do empirismo, século 1910. O negócio era feito na marreta. Depois veio a época científica, Pierre Fauchard. Aí já a coisa melhorou. Já foi no século XVIII. Pierre Fauchard era um médico que se dedicou mais, aliás, ele prestou mais atenção nessa parte das doenças da cavidade oral, doenças da boca, inclusive mexendo nessa parte de endodontia também deve ter melhorado a coisa. Teve outra época depois dessa, as mais importantes que eu anotei. Anestesia geral, época da anestesia geral. Isso aí já é com Horace Wells, é o dentista americano. E isso é na época do 1844. Foi o pioneiro no uso da anestesia e odontologia, porque naquele tempo era brabo o negócio, tanto na odontologia como na medicina. Não tinha negócio de anestesia não, era na marreta mesmo, era na dor. Cabra devia ser uma gritaria boa, viu? E esse dentista, o Horace Wells, ele foi numa sessão de circo, de divertimento, e lá eles estavam aplicando o óxido nitroso ou gás hilariante para fazer umas brincadeiras e tal. E o camarada que estava usando esse óxido nitroso, ele caiu e se machucou e não sentiu dor. Então o Horace Wells, o dentista, viu aquilo e ficou impressionado. Deu uma luz nele de fazer também um tipo assim de anestésico para ele poder atender os pacientes dele, que naquele tempo devia ser danado o negócio. Ele começou a fazer pesquisas com clorofórmio nele mesmo para poder usar depois nos pacientes dele. E nisso ele acabou ficando viciado. Naquele tempo ninguém sabia que o clorofórmio, sendo usado em excesso, acabava dando dependência. Ficou viciado, acabou com a carreira dele. Mas ele sofreu muito, esse camarada, porque aquela história, quando um não faz, ninguém faz. Quando um faz, todo mundo faz. Aí já veio a briga com os colegas dele para essa parte da anestesia, para ficar com a patente da anestesia. E continuou aquela briga toda, e ele ficou viciado de tanto usar isso, inclusive dele mesmo, tinha que fazer uma extração de um dente do terceiro molar, estava perturbando ele, estava doendo, mas ele não tinha coragem de tirar. Ele tirava dos outros, mas o dele não. Então ele pegou um colega dele, sócio dele, foi quem aplicou o óxido nitroso nele, fez ele adormecer, aí extraiu o dente e ele não sentiu nada. Nessa altura ele ficou fazendo aquelas pesquisas com esses materiais e acabou a vida dele. Foi fazer uma vez uma demonstração no paciente. Marcou tudo direitinho, chamou dentista, médico, todo mundo e foi fazer, mas deu azar, fez alguma coisa errada, faltou alguma coisa para completar a anestesia e o paciente sentiu dor, doeu ele para fazer extração. Foi aquele escândalo. Ele ficou tão chateado que largou até a profissão por uns tempos. Foi fazer outra coisa. Eu sei que no final, depois de todo sofrimento, tanta agonia nessa luta de anestesia, ele acabou se suicidando, porque ele ficou viciado e acabou se suicidando.
Quando ele se suicidou, chegou no dia seguinte o certificado da Associação Dentária Americana, colocando ele como descobridor da anestesia moderna. E também aconteceu logo depois, a Associação Médica Americana também deu o certificado também, conferiu a ele também uma patente da descoberta dessa anestesia geral. Começou por aí. Aí naturalmente foram melhorando a anestesia. Então nós tivemos várias épocas. Teve também, deixa eu ver, época da infecção focal. Infecção focal foi em 1910, 1928, no caso da endodontia. Foi quando começaram a aparecer aqueles problemas de foco dentário, granulomas, cistos, aquelas coisas, e acabou dando infecção focal. Aí foi um tal de fazer extrações. Tratamento radical. Estava doente, o órgão dentário, eles tiravam logo, faziam exodontia e pronto. E deixavam o pessoal sem dente. Já foi outro exagero da época da infecção focal. Até que entrou a época da simplificação endodôntica, porque os dentistas naquele tempo era uma complicação danada de tanto material, tanta instrumental para fazer o tratamento de canal do paciente com aquelas limas, que o pessoal chama as agulhinhas e outras coisas mais. Então já simplificou mais. E finalmente veio a época contemporânea, que é a nossa época atual, de 1980 a 2011. Aí a coisa melhorou. É que os dentistas, muitos deles não gostam mesmo de tratar canal, não. Preferem mandar para outro colega. Manda para outro colega fazer esse tipo de trabalho, depois ele continua o que ele tem de fazer. Mas na endodontia nós temos o quê? A polpa dentária, cavidade pulpar, complexo dentina-polpa, fazendo parte da anatomia do dente. Tem o cemento, que é por fora da raiz dentária, e o periodonto de sustentação também. Podemos dizer que a endodontia é uma microcirurgia, tem muito detalhe. Se bem que hoje em dia já está a coisa mais moderna, mais simplificada, com a ajuda de aparelhos. Bom, tem problemas da polpa dentária, quando a cárie vai avançando, vai aumentando, dá problema da polpa dentária. E o que se faz? Você pode fazer uma pulpotomia, ou seja, retira a parte superficial da polpa e conserva o resto, restaura. É feito geralmente em odontopediatria, em crianças. Porque se for fazer em velho ou em adulto é mais difícil a recuperação. Temos a pulpectomia. Pulpectomia é quando retira a polpa totalmente, não tem jeito, tá? Uma pulpopatia, uma destruição, uma necrose da polpa, aí tem que fazer limpeza completa por dentro do dente, ou seja, a parte radicular, canal radicular. Pulpectomia. Odontometria, outra coisa também, aquelas medidas do comprimento do dente para fazer a obturação do canal no final, daquele tratamento químico e biomecânico que é feito durante o tratamento. Aí fazem ainda a odontometria, mas faziam com muitas radiografias, dessas radiografias padrão. Hoje em dia tem radiografia digital, que tem uma exposição muito menor, mínima, e simplifica para você ver logo o resultado da radiografia no computador mesmo, em vez de estar fazendo aquele tratamento químico. Aquela parte de revelação. Tem a psetomia, pode acontecer também do problema da pulpopatia, passada do forame apical, da ponta da raiz que está implantada na estrutura óssea, na mandíbula ou no maxilar. Aquilo ali pode dar um cisto, pode dar granuloma, pode dar um cisto. Quando dá um cisto, principalmente nesses dentes anteriores, o dentista muitas vezes tem que tirar aquela parte da raiz, a ponta da raiz.
E isso é chamado apsetomia. E depois pode até fazer um enxerto e fecha novamente sutura, para evitar aquela retração no osso gengival também. E existem agora os instrumentos rotatórios que foram aperfeiçoados. Já vem de muito tempo, já sendo usados, têm sido usados. Mas eram mais trabalhosos e não eram tão bons como os atuais. Agora tem os últimos, esses chamados Wave-Only, são as limas reciprocantes, que você pode, não usa aquela quantidade de lima que usava antes. Eles mandam usar geralmente só uma, usa uma e joga fora, acabou, não tem negócio de esterilização. Usou, jogou fora, descartou. Mas isso não pode ser nem 8 nem 80, porque até hoje há necessidade de fazer primeiro uma lima manual para início, aí é que passa para essa outra desses instrumentos rotatórios que nós temos atualmente. Essa especialidade, a odontologia, a endodontia, nem sempre é seguida por muitos dentistas que não gostam de fazer. Não tem paciência para usar esse tipo de trabalho, não. Para fazer esse tipo de trabalho. Então eles mandam para os colegas. Então eu quero mostrar para vocês algumas fotografias, só para dar uma noção melhor desses instrumentos, desses aparelhos de endodontia atuais. Vamos ver como é que vai sair, se vai dar tudo certinho aqui a minha gravação. Obrigado, uma boa noite. Muito bem, agora nós estamos procurando fazer a edição. Essa edição não é moleza, mas vamos ver como é que sai. Mostrando aqui, para facilitar a coisa, o aparelho, esse que nós estávamos falando, o Smart Plus. O Smart Plus. Esse Smart Plus é um aparelho rotatório para facilitar, para não ficar só no manual. Vai mais rápido e com umas limas modernas que não tem aquele monte de lima que usavam antigamente. Mas ainda precisa. Para começar, é bom começar com o manual. Depois, essa peça que está aparecendo aqui é o contra-ângulo que é adaptado nesse aparelho, no Smart Plus. Isso é um tipo de aparelho, são dois que existem, esses mais modernos que tem atualmente. Aí, nesse contra-ângulo é colocada a lima para fazer a instrumentação do canal. Nesse caso, ele recomenda só uma, mas depende do tamanho do canal. Pode ser pequena, pode ser média ou pode ser grande, dependendo da luz do canal, o espaço que tem lá dentro para fazer o preparo biomecânico. Depois disso, passamos para outro aparelho. Esse que está aparecendo aqui é o Propex, Propex 2, exato, Propex 2. Aí ele faz a odontometria. Para não tirar tanta radiografia, nós fazemos a odontometria e quando chega no final, no limite, ele dá um som, ele dá um aviso. Se ultrapassar, ele faz um barulho diferente na odontometria, no comprimento do canal. Mostrando mais de perto aqui como é que funciona. Mas isso é na prática. E tem um acessório que é ligado nele, que vai na boca do paciente e naturalmente completa o aparelho para fazer o trabalho da odontometria. Era isso que eu queria mostrar para facilitar a instrumentação, o trabalho de endodontia. Para o pessoal que gosta, não tem coisa melhor para os dentistas que trabalham